informações importantes, uma visão diferenciada, ele que está sempre participando das sessões da Câmara, e acho isso fundamental. E aí quero partir para algumas questões bastante específicas, né? Nós sabemos que os salários pagos pelo município são ridículos, e não só na área da saúde, em todas as áreas. Agora, também é ridículo que o município de Nova Friburgo permaneça com o regime seletista, ao passo que praticamente todas as cidades do entorno, aquelas que exercem a administração pública nas áreas de saúde e educação principalmente, que geralmente representam de 70% a 80% do quadro de funcionários, tenham adotado ao longo do tempo o regime estatutário. Isso eu falo há anos e anos, pelo menos desde 2006, 2007, e a própria Promotoria de Justiça, quando emitiu um parecer, de certa forma, autorizando a prorrogação dos contratos temporários, sinalizou que para o novo concurso deverá ser adotado o regime estatutário. Se isso não acontecer, ou também, se a própria gestão federal não flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal no que se refere aos gastos com o pessoal em educação e saúde, nós vamos continuar discutindo isso ao longo do tempo. O doutor Renato foi muito objetivo no que falou. Quando ele foi secretário de saúde, ele conseguiu viabilizar reajustes para algumas categorias, pouquíssimas categorias. Por que não viabilizou para todas as outras? Acredito até que tenha sido a intenção dele. Mas, à época, provavelmente a Secretaria de Fazenda do governo de então não autorizou por conta do impacto na lei de responsabilidade fiscal. Então, são duas medidas necessárias. Uma local, que o município migre o regime o mais urgentemente possível, de seletista para estatutário, porque aí você vai gerar recursos para poder aplicar na questão salarial. E do ponto de vista federal, quem sabe um dia o Congresso se movimentar, a Presidência da República se movimentar para entender que um país que queira avançar em saúde e educação não pode ter só 4% e 3%, respectivamente, de investimentos, enquanto se paga mais de 40% numa dívida pública que já se pagou inúmeras vezes e até hoje continua extorquindo as nossas receitas. Esse é um ponto. Um outro ponto, para a gente ver a dificuldade, a questão da UPA que foi falada, liberada no primeiro semestre de 2014. A informação é que o modelo adotado de gestão das UPAs no Estado do Rio de Janeiro é um modelo terceirizado através de organizações sociais, como é, por exemplo, aqui a UPA de Conselheiro. Esse é o modelo que os municípios acabam se submetendo por conta de uma proeminência do governo estadual. Essa é uma pergunta que eu faço também, se isso realmente é uma regra, é uma definição ou se há flexibilização. E a informação dá conta de que o Ministério Público do Trabalho vem questionando no plano local a forma de contratação, sugerindo que seja feita através de concurso, que eu particularmente acho a melhor forma. Mas se o modelo estadual realmente é esse, é um modelo terceirizado, como que o município vai se insurgir contra esse modelo? Então fica uma dúvida para que a gente possa lançar à luz esse tema, porque existem muitos mitos, né, e a gente às vezes não tem a informação exata, e eu aproveito essa oportunidade para saber. E aí volto à pergunta que fiz no início, agora já lançando aqui para a resposta da mesa, quais são os entraves efetivos hoje para a implementação do CAPSI e do CAPS-AD, dessa forma, né? E realmente se os recursos permanecem na conta do município. Então são informações que eu gostaria de aproveitar aqui e solicitar para a gente poder embasar ainda mais a nossa ação. Daqui a algum tempo nós vamos ter a discussão e a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o vereador Ricardo Figueiredo e o vereador Wellington Moreira são membros, juntamente comigo, na Comissão de Finanças e Orçamento, e se houver necessidade de algum ajuste, nós estamos à disposição para fazê-lo. Porque aí eu quero terminar dizendo o seguinte, se não estiver previsto no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, aquilo não pode sair do papel. Então, eu finalizo agradecendo, né, mais uma vez, parabenizando o Gabriel e a Vanderleia, a todos aqueles que fizeram uso aqui na tribuna, e, em nome da Câmara, dizer que tudo aquilo que depender efetivamente, porque também eu acho importante a gente pensar dessa forma. A gente ouve, em especial no meio político, muito disse-me-disse, muito blá, blá, blá e muito ti-ti-ti. Mas, concretamente, aquilo que depender da Câmara, e aí eu falo aqui olhando para os vereadores, eu tenho absoluta certeza que a gente vai continuar apoiando da melhor forma possível. Então, posteriormente, eu gostaria muito que essas perguntas pudessem ser respondidas para a gente poder ter uma clareza maior sobre o tema. Obrigado. Tenho certeza que o Tiago e a doutora estão anotando algumas perguntas e depois ela vai responder. Passar a pergunta para o Ricardo. Boa tarde a todos. Saúdo o vereador Gabriel Mafori e a vereadora Vanderleia Lima pela propositura dessa sessão.
É muito importante para a nossa cidade esse debate. Eu vou em duas linhas do discurso do Marcelo Verli, é certo, é fato que a gente não deve olhar o retrovisor, mas é muito triste para a nossa cidade saber que a lei foi aprovada em 2001 e quantos governos se passaram pela frente dessa lei, poucos tiveram coragem de iniciar alguma coisa. Ou se iniciou minimamente como se fosse um conta-gotas, como se a saúde mental fosse mesmo um desprezo, como é hoje tratada, como sempre foi tratada, né? Mas, olhando essa crítica para trás, vamos dizer o que o nosso umbigo está apontando, porque um dia eu fiz o discurso que a saúde não seria o problema nosso ainda, porque nós estávamos iniciando o nosso mandato. Mas 4 anos vão se passar e a saúde pública de Nova Friburgo passa a ser problema de todos que estão aqui nessa casa. Se o problema for orçamentário ou financeiro, nós fizemos uma boa LDO, nós fizemos um bom orçamento e ainda fizemos, por iniciativa minha, de que o prefeito, quando solicitou a possibilidade de fazer remanejamento no orçamento, nós acrescentamos, eu acrescentei um parágrafo na lei orçamentária do município, de que tudo que fosse remanejado para a saúde e para a educação, ele poderia remanejar 100%. E até agora não vimos muito essas atitudes sendo tomadas. Quer dizer, se a saúde mental precisa de orçamento, lei o governo tem para trabalhar. E foi essa casa aqui que votou e disponibilizou isso para ele. Agora, se o problema é orçamento, buscar verba, se é política, essa forma de buscar, aí compete a cada um de nós, nossos deputados, nossos governadores, para trazer. Mas a explanação que eu vi da doutora Venina, o que me mostrou é que o orçamento tem, verbas tem. De repente, cabe ao município adequar o seu orçamento com as políticas voltadas para a saúde mental. E, com certeza, posso afirmar que o município de Nova Friburgo, o prefeito de Nova Friburgo, tem mecanismos legais para fazer com que isso implemente. Aí, a vontade política basta da gente impor, pedir e sempre fazer essa força política, porque é a vontade política, é interesse político de isso acontecer. A parte normativa, as partes de leis, essa casa tomou as providências e tratou sério esse assunto. Isso muito antes dessa sessão, quando nós estávamos ainda escrevendo as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, para se concretizar o orçamento de 2014. Então, fica aí a minha palavra. Acredito que o que está escrito na lei, o que foi feito, dá possibilidade para o nosso governo fazer. Agora, se o problema for financeiro, falta de recursos, aí é buscar onde tem para poder essa política ser implementada. Muito obrigado a todos. Eu queria passar agora a palavra ao Tiago, para ele responder algum questionamento que foram feitos, e depois também a doutora Venina. Vereador Gabriel, antes do Tiago se pronunciar, eu gostaria só de, nesse momento, passar aqui a presidência para o vereador Marcelo Verli, e já parabenizando Vossa Excelência, vereadora Vanderleia, e a todos que compareceram a essa audiência pela importância, né, deste tema, e me colocar sempre à disposição dos senhores, e eu pediria licença para que eu pudesse me retirar, por ter um compromisso agora 12h30. Então, vou passar a presidência do vereador Marcelo Verli para que ele dê prosseguimento aqui. Depois que o senhor encerrar os trabalhos, ele encerra esta reunião e marca a próxima. Obrigado, vereador. Desde já, eu agradeço o espaço ao presidente, obrigado, e os demais vereadores, e ao Gabriel e Vanderleia, pela iniciativa. Bom, em relação ao que o vereador Pierre colocou, ele iniciou falando sobre as residências terapêuticas. No plano plurianual de saúde que foi aprovado por vocês nessa casa, ele tem previsto residências terapêuticas no plano plurianual. A gente pode, entre 2014 a 2017. Só que em conversa com o secretário, na organização, no diagnóstico que fizemos do município, a gente pretende credenciar esses que eu vou falar daqui a pouquinho, e em 2015 a gente já conseguiu credenciar essas residências terapêuticas.
Em relação ao CAPES 3, que o vereador Pierre também falou. CAPES 3, CAPES 24 horas. A gente credenciando o I e o AD, em 2015 ou antes, a gente também tem essa previsão dentro do programa de saúde mental de estar migrando o CAPES 2 para o CAPES 3. E nosso grande problema do CAPES I e do AD, respondendo já ao Pierre e também ao vereador Marcelo, é espaço físico. A gente estava batendo nisso há muito tempo, antes também. A gente tem uma... não é assim, eu não posso pegar qualquer lugar ali, olha, aquilo ali é interessante, vou pegar e vou... Não, não. Para a gente conseguir credenciar, tem que ter um espaço mínimo ideal na lei, né? Na 336 a gente tem isso, né, Venina? Então, a gente precisa estar padronizado em relação a isso. A gente estava com muita dificuldade, pedi ao secretário que isso fosse prioridade no governo dele, ele aceitou, no governo dele não, na administração dele, ele aceitou, e ele está dando autonomia, eu estou apresentando os projetos, os diagnósticos, a gente já tem tudo que a gente está necessitando para a saúde mental. E outra coisa sobre... Acho que o professor Pierre falou, o Anderson também falou sobre isso, Ricardo também. Em relação a Marcelo também, em relação a olhar para trás. Bom, desde quando eu assumi o posto que eu estou aqui, que é, na realidade, de articulador, junto a toda essa rede, e principalmente ao Estado, eu fiz o seguinte, eu não, e o secretário também está fazendo assim, eu não estou aqui para dar desculpa do que a gente fez, do que a gente não fez durante anos e anos e anos. Eu não me importo nem um pouco de falar sobre isso. Eu acho o seguinte, a partir do momento que a gente dá essa desculpa, a gente está disposto a não mudar. Então, eu assumo, eu como cargo, neste cargo eu assumo coisas que não aconteceram, mas eu preciso reinventar alternativas. Aliás, precisamos reinventar alternativas. E é isso que a gente está tentando fazer a partir desse momento, do fórum, do diagnóstico, da relação direta com o Estado e com o governo federal. Tá? E tem dado muito certo. Primeira coisa, acho que o Pierre perguntou sobre isso também, sobre 800 mil reais e R$1 milhão para a construção de CAPES. Bom, acho que Venina deve se lembrar disso. Primeira coisa, quando eu assumi, no dia seguinte, eu peguei a portaria, liguei para a Venina, me apresentei e falei o seguinte, Venina, como que eu faço para eu garantir para Friburgo essa quantia aqui o mais rápido possível para a gente implementar os serviços? Lembra disso? Ela disse para mim, Thiago, olha só, isso aconteceu no passado, esse ano ainda não saiu. Então, por isso que a gente não conseguiu esse ano. Porque o que acontece? Foi uma portaria, foi um edital, na realidade, né? E as pessoas tinham um tempo determinado para se inscrever. E eu não estava na época, eu não sei o que aconteceu, mas eu sabia que existia isso. A primeira coisa que eu fiz foi garantir isso. É o que eu tenho feito desde quando eu entrei. Em relação ao CAPES e o AD, a gente conseguiu um imóvel e estamos no processo administrativo de locação desse imóvel. Hoje, o ambulatório ampliado atende em 2 salas, ambulatório ampliado infanto-juvenil. A gente atende em 2 salinhas, no posto Silvio Henrique Brown, não é a condição assim, não é das melhores, a gente não consegue fazer o que a gente queria fazer devido à questão do espaço. Então, isso é para ontem. E a conversa que eu tenho com o secretário é sempre assim. E aí? Conseguimos? Fizemos? Ela veio? Não veio? Estamos sempre tentando buscar alternativas para resolver isso daqui. Outra questão também, em relação... Tá, o que o Verli perguntou sobre as dificuldades. Tá, hoje a maior dificuldade, pode ter certeza, em primeiro lugar, é a questão de que, ele também colocou, de que cada funcionário está ganhando um salário. Isso é impossível de a gente trabalhar. A gente entende, aí o funcionário YX, a carga horária é tal, mas, pô, estou recebendo isso, o outro está recebendo aquilo, isso não é justo, isso é inconstitucional, porque tem um concurso de 2007. É impossível a gente trabalhar dessa forma, impossível. Acho que talvez essa casa, junto com o executivo, possa pensar alternativas também em relação a isso,
Porque sabe o que acontece? Como o vereador falou, enquanto a gente não tornar o vínculo estatutário e tornar vínculo de verdade, a gente não vai conseguir que essas pessoas se tornem referência. O que acontece? Ela está sempre pensando, o município vizinho é estatutário, é isso, então... Sai. Isso fica ruim para quê? Para a continuidade do trabalho. Isso é péssimo para a população, essa perda de vínculo. E se perde também políticas públicas, que as pessoas que estavam engajadas para fazer isso, para fazer aquilo, elas não estão mais, aí começa do zero. Isso é terrível. E o credenciamento do CAPS e do AD, eu não posso informar melhor se a verba continua bloqueada ou se ela foi utilizada. Quem perguntou isso foi Pierre Ilverli? Tá, eu não tenho nem como saber, porque também não é de minha alçada, eu não trabalho com financeiro, trabalho com a política pública. Então, eu sei que foi disponibilizada e para implementação, tá? Até então, que eu sabia que o governo federal deu a verba do I e do AD para implementação e bloqueou, né? Só a verba da implementação, se não me engano, é 30 e poucos mil cada um, não é, Avenida? 30 para o infantil e 50 para o AD. Até então estava bloqueada. Essa verba a gente poderia utilizar quando a gente alugasse o local para fazer, por exemplo, acessibilidade, que a gente tem que ter um banheiro também acessível. São essas coisas que a gente pode estar utilizando nessa verba. Até então, que eu entendi, ela estava bloqueada, mas eu não sei se foi liberado. Aí cabe eu não sei quem, a Fazenda que mexe, que está trabalhando com isso, eu não sei. Não sei quem é competente para responder sobre isso. Agora, com a mudança da secretaria, foi extinto o Fundo Municipal de Saúde e a gente tem a Secretaria de Saúde. Acho que quem está respondendo isso agora, é isso, não é, vereador? É a secretaria? Bom, mas aí não me cabe nem responder isso, que eu poderia cometer alguma injustiça aqui. Foi extinta a fundação e o fundo continua? Tá, então. Tem dinheiro no fundo? É isso que... Pois é, aí eu não sou... Talvez não seja a pessoa melhor para responder isso daí, não. Bom, em relação à LDO, se esses dispositivos foram previstos, eu acredito que sim, né? Porque a gente coloca primeiro o plurianual para depois o LDO, não é isso? Não é isso, vereador? Perfeito. Na verdade, a gente vai votar agora a LDO Aham. 2015 e a LOA 2015. O PPA 2014 a 2016 Isso. foi votado. Se houver alguma alteração... Entendi. Então, eu acredito que esteja, porque foi aprovado no plano só plurianual. para usar aqui o microfone, né? A gente aprovou o PPA 2014 a 2017. Ano a ano a gente vai votar LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei mais textual de diretrizes, e a Lei Orçamentária Anual, que aí são os números, real a real, centavo a centavo, que vai ser aplicado em cada área. Então, nós já votamos a de 2014, tanto a LDO quanto a LOA. Dentro aí de algumas semanas, mais precisamente, dia 17 de julho, a gente vai votar a LDO 2015, e no segundo semestre a gente discute e vota a Lei Orçamentária, a LOA 2015. Então, ano a ano a gente vota a LDO e LOA, e uma vez a cada 4 anos a gente vota o PPA. Então, se houver alguma alteração no PPA, tem que ser feita pelo Executivo, encaminhando à Câmara uma solicitação de alteração. Ok. E, de certa forma também, toda essa discussão, ela não tem jeito, a gente traz a memória, a história do município, isso daí não tem como, a gente não trazer. Mas a forma de enfrentar isso que está acontecendo, reinventando alternativas, a gente também tem que reconhecer. E, de certa forma, as reuniões que eu tive também com o prefeito, isso também é de vontade dele. A gente tem reuniões com a saúde, ele me vê, ele pergunta como que está o andamento da questão do CAPS-I, do CAPS-AD e da restante das políticas públicas. E ele tem imprensado também, pressionado também o secretário de saúde em relação a isso. Por isso que eu acredito que, agora com o Legislativo entendendo qual também a real responsabilidade do município para com essas políticas, vai também, de certa forma, nos ajudar a implementar. Acredito que a gente está num momento histórico muito interessante para Nova Friburgo e a gente não pode deixar passar esse momento.
gente tem que aproveitar e garantir algumas políticas aí, tá? Obrigado, Tiago. Passar a palavra à senhora Venina também para seu pronunciamento em relação ao que foi levantado. Eu vou fazer aqui na ordem do que eu anotei, né? Vou responder primeiro ao Silvio Poeta, né? Quando você pergunta pela verba do CAPES. A verba do CAPES é uma verba carimbada, sim, né? Hoje, o Estado, todos os municípios são de gestão plena. O que significa isso? A verba não passa mais pelo Estado, ela vem do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal, né? E vem carimbada, ela vem escrito como verba CAPES, tá? Agora, se ela não está sendo utilizada para o CAPES, aí é uma questão que o município, né, precisa averiguar onde é que está indo esse dinheiro, né? Você falou também, né, Silvio, da questão do projeto de consultório na rua, né, que você entende que Nova Friburgo precisa. E aí só me ocorreu falar o seguinte, embora em nenhum momento isso tenha sido previsto na RAPS, a RAPS ela é totalmente flexível. O que não foi pactuado pode ser pactuado a qualquer momento. Então, se o município detectou que há essa necessidade, é só fazer o projeto, e aí tem todo um trâmite. O projeto passa pelo Conselho Municipal de Saúde, com aprovação, né? Então, seguindo os trâmites todos, ele vai ser habilitado e vai receber o custeio, tá? E aí você falou alguma coisa de que o trabalho também não é só ficar fazendo tapetinho, né? Eu achei isso ótimo, você fazer esse comentário, e lembrar uma fala que eu acho que a Ana Carolina fez, que o trabalho do CAPES, ele é para fora, né? Ele não é só dentro, ele é para fora, para que as pessoas sejam cada vez mais reinseridas. E existe na Secretaria de Trabalho um núcleo que se chama NUSANTE, que é Núcleo de Saúde Mental e Trabalho. E esse núcleo, ele faz justamente a reinserção de pessoas em redes de supermercado, quer dizer, eles se reúnem mensalmente e já existem grandes redes de supermercado no Rio fazendo a reinserção de portadores de transtorno de acordo com as suas capacidades, né? E ainda te dizer o seguinte, você falou assim, o usuário de álcool tem cura. Não, não tem cura. E o esquizofrênico tem que se tratar a vida inteira. Na verdade, os dois precisam se tratar a vida inteira. E os dois, em tratamento e boa adesão, são pessoas absolutamente capazes da vida laborativa, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na reinserção, sim, de uma forma produtiva, com retorno financeiro, com dignidade, com respeito, né? Teve uma fala, acho que foi do vereador Pierre, que não está mais aí, né, que falou do concurso e falou da necessidade de acompanhamento terapêutico, e eu gostaria de lembrar que se o município vai implantar residência terapêutica e vai fazer concurso, precisa pensar também na vaga de cuidador, né, porque como é um dispositivo novo, precisa se criar esse quadro também nessas vagas aí, porque é necessário, e que acontece que hoje muitas residências funcionam com pessoas em função, deslocadas de função, né? É o auxiliar de serviços gerais, que é contratado assim e vira um cuidador. Então, se o município vai fazer um concurso, que já procure fazer, né, dentro dessa necessidade. Ainda em relação à fala do vereador Pierre, quer dizer, o Estado está totalmente disponível aí para esse simpósio de desinstitucionalização, né? Respondendo ao vereador Wanderson, a fiscalização da Clínica Santa Lúcia, quer dizer, o Estado, na verdade, o Ministério da Saúde propõe o PNASH, que é um programa nacional para acompanhamento do sistema hospitalar psiquiatria, tá? O Estado do Rio de Janeiro não realizou o PNASH ano passado, porque ele, na verdade, tem procurado estar dentro de praticamente todas as clínicas do Estado, né? Eu, como assumi a região serrana no final do ano passado, eu estive na Santa Lúcia uma vez para uma reunião, eu não visitei a clínica, tá? Mas existe já um projeto de fazer um censo clínico, acompanhando não só o CAPES de Friburgo, como os outros municípios internantes. Então, o Estado tem a dupla função de apoio e fiscalização, tá? Mas isso está previsto para acontecer aí, brevemente. Respondendo aqui ao vereador Verli, eu não tenho competência para falar dessa questão da UPA. Infelizmente, eu concordo plenamente, né, com o senhor, eu acho que tem que ser funcionário estatutário e concursado para dar sequência ao serviço, da história, e, infelizmente, as OS estão tomando conta, né? E eu não sei se há possibilidade de flexibilizar no que diz respeito à UPA, né? E quanto aos recursos, o Tiago respondeu, o Estado entende que o recurso que foi fornecido permanece no município, tá?
E, finalmente, eu gostaria só de fazer um comentário em relação à fala do secretário Antônio Fagundes, né, que ele fala dos leitos. Na verdade, o que a portaria 148 prevê é que o hospital pode dispor de até 15% de seus leitos para instalar os leitos de atenção integral. Agora, é claro que cada gestor, em função do reconhecimento do seu território, das suas necessidades, vai estabelecer a quantidade de leitos que ele julgue necessário, né? E que, para ficar claro, não sei se ficou claro para todo mundo, quando o secretário falava da Secretaria de Estado, nós estamos falando de duas secretarias, né? Eu estou representando a Gerência Estadual da Secretaria de Estado de Saúde e existe agora uma nova secretaria, que é a CEPREDEC, né? Secretaria de Prevenção, Estadual de Prevenção e Dependência Química. Mas eu entendo também que o uso abusivo de substâncias não é um problema só da saúde, ele é um problema da sociedade intersetorial. Lamento profundamente a ausência da assistência social também aqui, né? E no dia 14 nós já temos agendado uma audiência com o Ministério Público e a assistência social está convidada, tá? Nós saímos da última reunião tomando conhecimento de que a assistência social seria convidada. Então, eu quero agradecer aí o espaço, tá? E dizer que sempre que vocês precisarem e o Estado puder comparecer, vai ter o maior prazer. Nós é que agradecemos e passar aqui a palavra ao secretário de Política Antidrogas, Antônio Fagundes Leal. Obrigado, vereador Marcelo. O professor Pierre, ele falou do Senad, que o Senad tem um programa do CRAC É Possível Vencer. E para dar aceito nesse projeto, tem que ter mais de 200 mil habitantes, e Friburgo não tem. E quanto a isso, ele não está presente, mas eu vou aqui passar para os pares dessa casa, depois repassa aí. Nós fizemos uma reunião com a Prefeitura de Bom Jardim, fizemos com a Senad, com a CEPREDEC, para fazer o consórcio. Friburgo e Bom Jardim, para a gente ter mais de 200 mil, aí já passo mais de 200 mil habitantes, para a gente estar recebendo recursos do governo federal, do Senad, e estar implantando em Nova Friburgo e região o trabalho da rede, tudo vinculado ao Ministério da Justiça, que está a Senad. E dizer, Marcelo, que ano passado, assim que eu assumi, quando eu fui subsecretário de assistente social, junto com a equipe da assistente social, como de fato o salário do assistente social e do psicólogo era R$ 870. E o prefeito, Rogério Cabral, no primeiro mês, em janeiro, nós conseguimos dar uma gratificação de R$ 500, passando o salário de R$ 870 para R$ 1.370, o psicólogo e o assistente social. E também abrangemos aos motoristas, a todos os outros funcionários, outros valores. E cada secretaria, ano passado, fez o organograma final do ano, que veio para essa casa, junto com a reforma administrativa. Então, o assistente social e psicólogo, há muitos anos também eu vinha falando junto com o Rogério, que o salário era baixo. Estou citando da assistência social, quando eu fui subsecretário. E na assistente social, no primeiro mês de mandato do Rogério Cabral, nós conseguimos dar essa gratificação para melhorar o salário dos profissionais da área. Então, Marcelo, era isso que eu queria dizer. E gostaria de agradecer e estou à disposição dessa casa para o que vocês precisarem. Obrigado, Antônio Fagundes. Passar aqui então a palavra a um dos autores desta audiência, vereador Gabriel Mafor, para continuar a condução. Nós já estamos caminhando para o final e agora eu gostaria de chamar, né, se ela ainda estiver aí, a Patrícia Gula, que vai falar sobre o mosaico que ela tem preparado, né? Eu acho que é a hora, né, de a gente dar a nossa colaboração também e ouvir o que ela tem a nos dizer. Quer dizer, agora não é mais bom dia, boa tarde já, né? Respondendo também ao vereador, bom, meu nome é Patrícia Gula, e não foi só o Felipe que foi impedido, foram vários psicólogos, né, inclusive da nossa equipe, né? Que absurdo. E, assim, que nos deixa também, né, numa situação, até porque a gente está falando de rede. Assim melhorou? Isso. Porque, na verdade, a gente está falando de rede, né? E rede
ela exige exatamente assim a participação de todos, né? E aí faz falta, né? E eu, na verdade, assim, vou encurtar a minha fala, até pelo momento que a gente já está. Mas nós tivemos, no mês de maio, 2 eventos que falam do movimento social da reforma psiquiátrica, que foi o Ato Louco, do Núcleo de Saúde Mental, que o vereador mencionou, e o Ato do CAPS, né? Onde nós falamos e discutimos isso com a população, e tivemos lá, e lembramos esse momento que é tão importante, porque, na verdade, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, a gente não fala de um manual, de uma receita única, né? Onde profissionais especializados são responsáveis por esse momento. Na verdade, a gente fala uma responsabilidade de todos os atores sociais. E aí, nesse evento, o que nós fizemos? Nós começamos a construção de um mosaico. Um mosaico que representa, na verdade, esse trabalho conjunto, né? Onde as peças... Assim, eu vou até ler esse pedacinho aqui, porque, na verdade, muitas analogias se fazem possíveis a partir do mosaico. Palavra que tem sua origem na palavra alemã Museen, a mesma que deu origem à palavra música. Propomos, então, pensarmos na direção de uma rede de saúde mental e atenção psicossocial construída por muitos, em conjunto, de forma comprometida e responsável, na busca por soluções e estratégias criativas e resolutivas, sem, no entanto, perder a sua flexibilidade e sem pretensões de se fazer terminada, pronta ou totalizadora, afinada como uma bela melodia, uma melodia que se cria, se recria num constante movimento. Nesse sentido, a gente gostaria, assim como no fórum, né, peças importantes foram colocadas da Secretaria de Saúde, da Educação e da Assistência Social. Hoje, a gente teve a sensação de que teve uma peça tirada, né, porque isso é algo que a gente precisa sempre tomar cuidado, né, porque uma peça da nossa equipe, do nosso esforço, não pôde se fazer presente. Mas eu também convido, né, talvez representando a Câmara dos Vereadores, o vereador Marcelo Verli, né, que acrescente a sua peça, né, e gostaria também de convidar a professora Avelina para colocar, até para marcar essa contribuição nessa obra e nessa luta por uma atenção em saúde mental melhor em nossa sociedade. Obrigada. Só o Felipe, então foram os vários. Vereador Anderson Nogueira. Pediu para apanhar, né? Fazer o quê? Desnecessário.
gente agradece a possibilidade. Nesse momento, representei todos os parlamentares e a gente se sente muito honrado de poder dar a nossa parcela nessa construção e, mais uma vez, nos colocar à disposição. Passar aqui, então, a palavra a uma das autoras dessa audiência pública, a vereadora Vanderlei, posteriormente ao vereador Gabriel, e a gente, em minutos, vai encerrar a sessão. Obrigada, vereador Marcelo Verli. Quero parabenizar todos os vereadores, né, por ter, principalmente o vereador Gabriel, e agradecer mais uma vez por ele ter deixado que eu assinasse, né, em conjunto com ele, por ter trazido a essa casa esse assunto de grande importância, de grande relevância para a nossa sociedade. Eu estava aqui comentando com o vereador Marcelo Verli que nós podemos sentir e ver claramente a emoção dos profissionais, da Patrícia, quando estava falando aqui, desse conjunto que é, dessa peça, da importância que é a colaboração de todos. E eu vejo com clareza que as pessoas, para estarem enganjadas num trabalho desse, ela realmente precisa amar o ser humano, porque isso faz toda a diferença. As pessoas que não amam o ser humano, elas não deveriam, vereador Marcelo Verli, estar num trabalho desse, estar ocupando um setor desse. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a todos os vereadores, a essa Casa Legislativa, por essa sessão extraordinária, agradecer a presença de todos e dizer que, com certeza, vai fazer toda a diferença essa sessão e que grandes coisas, eu creio, que estará acontecendo a partir desse momento, porque todos os vereadores, a população, eu tenho certeza que está sensibilizada, então nós estaremos todos juntos por uma causa que é de grande importância para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Vanderlei. Passar a palavra ao vereador Gabriel Mafor para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, colocando as suas falas, explicando, dizer que a nossa cidade, acho que deu um passo importante com essa primeira reunião aqui na Câmara, envolvendo todos os vereadores, e principalmente toda a sociedade, e dizer que nós estamos de braços abertos, e chamar a atenção do Executivo também, que de fato, né, o paciente mental ele tem que ter olhado, tratado com mais carinho, aqueles usuários de álcool e drogas também. Se nós queremos uma cidade melhor, temos que investir também nessas situações. Agradecer os empregados, os funcionários, né, que trabalham com todos esses doentes mentais, que realmente é um trabalho árduo e o salário de vocês realmente baixo ainda, mas, de fato, vocês são os heróis. E nós aqui vamos ficar, né, sempre dispostos, e as portas da Câmara vão estar abertas para outras reuniões que certamente virão, e com certeza nós vamos fazer a diferença aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado pela presença de vocês e contem conosco. Obrigado, vereador Gabriel. Nesse momento eu quero, em nome do presidente Márcio Damasio, agradecer tanto ao vereador Gabriel quanto à vereadora Vanderlei por essa proposição tão importante. O Legislativo formalmente ingressa nesse mosaico, então a gente agradece também essa possibilidade. Agradecer as presenças aqui do Antônio, do Tiago, da Avenina, de todos os senhores e senhoras que nos abrilhantaram nessa manhã e início de tarde. E nada mais havendo a ser tratado, eu dou por encerrados os trabalhos. Antes, porém, o vereador Gabriel fez uma solicitação aqui, vou passar novamente a palavra. Só uma questão de ordem, para justificar a ausência do vereador Cláudio Damião, que não pôde estar aqui hoje, porque tinha um outro compromisso já agendado. Obrigado, vereador Gabriel. Justificado, então, a ausência do vereador Cláudio Damião. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta 41ª reunião da segunda sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 8 de julho de 2014, às 9 da manhã. Tenham todos uma ótima tarde e um excelente final de semana. Fiquem com Deus. TV Zoom,
o melhor canal de Nova Friburgo.